A paz do Senhor, meu querido irmão, amigo, professor de Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 11. Despertemos para a vinda do grande Rei. 16 de dezembro de 2018. E o nosso texto áureo é Mateus 24, 42, que diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E a nossa verdade prática declara: Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso, temos de estar preparados. Vamos pensar um pouquinho sobre Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Bom, o contexto do nosso texto áureo está aqui em Mateus capítulo 24, entre os versículos 36 e 44. É quando ele continua falando sobre o sermão profético e exorta sobre a vigilância. A volta do Senhor será iminente. Por isso que você tem que estar vigiando. Porque você não sabe o horário, não sabe o tempo, não sabe quando, onde. Então, isso tem a ver com a importância de você estar preparado. Por isso que ele fala: esteja vigiando. A palavra iminência vem do termo latino eminere, a palavra iminência, que significa surpresa de algo que está prestes a acontecer. Surpresa de algo que vai acontecer de repente. Por isso que eu preciso estar vigilante. A Bíblia declara que a segunda vinda de Jesus poderá ser a qualquer momento. Ele virá para arrebatar a sua igreja, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala também dessa eminência, né? E aqui em Mateus 24, 17, declara: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então mostra de novo essa eminência. De repente, né, o relâmpago aparece e risca o céu. Jesus ensina a iminência no seu sermão escatológico. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Está mostrando que era um cotidiano natural, normal. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e outro será deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. É por isso que nós precisamos vigiar. E o nosso texto áureo de Mateus 24, 42 declara: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. A leitura bíblica de classe está em Mateus 25, versículos 1 ao 13. E nós temos primeiramente uma inteiração. A inteiração que inicia dizendo: apesar de muito conhecida, a parábola das 10 virgens é uma das mais difíceis de interpretar. Contudo, sua mensagem principal é evidente. É a ideia de estar preparado para o encontro do noivo. Essa é a história, a ideia, a essência dessa mensagem. Quais os objetivos desta lição especificamente de número 11?
Primeiro, interpretar a parábola das 10 virgens. Segundo, repetir a verdade de que a vinda do Senhor é uma realidade iminente. E 3, dramatizar o perfil das 5 virgens prudentes. Nós temos uma introdução que fala sobre que a parábola das 10 virgens ensina que somos responsáveis individualmente pela nossa condição espiritual. Cada um de nós temos essa responsabilidade moral, espiritual diante de Deus pelas escolhas que fazemos. Nessa parábola, Jesus declara solenemente a impossibilidade de sabermos o momento. Por isso que eu falei e apontei no comentário do texto áureo sobre a palavrinha eminência. Temos de estar preparados para esse grande acontecimento. Devemos estar prontos para o momento em que Jesus voltar, a fim de levar-nos para o céu, momento do arrebatamento. A vinda do Senhor Jesus será uma ocasião de grande alegria para os crentes, para os cristãos nascidos de novo, para aqueles que vão ouvir a voz do Senhor, conforme escreve o apóstolo Paulo aqui na sua epístola aos Tessalonicenses. Ele diz assim, no capítulo de número 4, no versículo de número 14 em diante. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aí no versículo 15, dizemos-os, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha que coisa maravilhosa. Mas, infelizmente, para muitos será tempo de desengano, julgamento, desespero, lamentação, porque não foram prudentes. Então, o primeiro tópico da nossa lição, interpretando as parábolas das 10 virgens. Lembra da regra áurea e básica da interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é a primeira regra. A segunda, a necessidade efetivamente de conhecermos os elementos gramaticais, para que a gente não tire o assunto fora do seu devido contexto. Primeiro, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Essa é uma das parábolas que, ao longo do tempo, recebeu inúmeras interpretações. Mas a própria parábola aponta a ideia principal. Das diversas vezes que encontramos em Mateus a expressão reino dos céus, essa é uma delas, em que o sentido não se refere apenas ao reino trazido por Cristo, como a mensagem do Evangelho, mas sim como sinônimo da vida eterna e de reino plenamente instaurado. A palavra virgens aqui significa que elas eram sábias, prudentes, irrepreensíveis, simbolizando os crentes cuja vida exterior era sem qualquer mancha,
pois os que seguem a Cristo são chamados de virgens. Agora é importante nós entendermos que as 10 virgens, e o problema não é a virgindade, o problema é que 5 eram prudentes e 5 foram imprudentes. Então o problema não é virgindade, porque todas eram virgens. Agora 5 eram prudentes e 5 imprudentes. 2 classes de virgens. A parábola fala que havia 2 classes de virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Elas não andavam na escuridão do pecado, brilhavam por onde passavam. Tal postura combina com o que Jesus ensinou sobre os salvos serem a luz do mundo e o sal da terra. Essas 5 primeiras, as prudentes, estavam com suas lamparinas carregadas de azeite. Agora as outras 5 virgens também tinham lamparinas, só que não tinha azeite suficiente. Então elas são chamadas de loucas, por não serem prudentes em reservar o azeite tão necessário para que a luz permanecesse brilhando. As 5 loucas representam, então, aqueles crentes mornos, indiferentes, nominais, sem revestimento espiritual da justiça de Cristo. As virgens loucas apenas seguiam a tradição religiosa, seguiam apenas os ritos, mas estavam dormindo espiritualmente. 3. O que representa o azeite? O azeite, através da Bíblia, é sempre apontado como símbolo do Espírito Santo, a terceira pessoa da unidade divina. O Espírito Santo, Senhor e guia da igreja, o Paráclitos, o advogado, o Consolador, posto que sua missão é ungir, iluminar, purificar, separar, santificar, etc. Nesta parábola, especificamente das 10 virgens, representa a presença permanente e contínua da pessoa bendita do Espírito Santo, aliado à fé verdadeira e à santidade necessária para a salvação. Portanto, ter azeite, neste caso, especificamente, vai além de falar ou de ter dons espirituais. Vai além disso, pois indica a necessidade, efetivamente, de se evidenciar o fruto do Espírito, sinal de que o Espírito Santo está conosco. Subinte 4, a chegada do noivo. Os cristãos primitivos viviam essa expectativa do retorno de Cristo. E a gente encontra isso, por exemplo, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses 1 a 11. Se vê essa expectativa presente na igreja primitiva. O noivo Jesus chegará à meia-noite, ou seja, no momento em que a terra estará completamente imersa pelas trevas. Ao afirmar isso, Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida com o seu cotidiano, com as suas percepções, com as suas ideologias, indiferentes a essa necessidade espiritual, imergida no pecado. Será nessa hora que a chama do amor de muitos se apagará. Contudo, nesse momento, a luz dos fiéis, que tem azeite, tornar-se ainda mais percebida, graças a Deus. Então, o resuminho, a sinopse do tópico 1 declara: mesmo não sendo fácil de interpretar esses detalhes, a mensagem da parábola das 10 virgens é claríssima. Temos que estar preparados, vigilantes para a iminente volta de Cristo. Há um subsídio exegético bem interessante aqui, do comentário bíblico pentecostal. 2. O arrebatamento da igreja é iminente. Então, a importância da vinda de Jesus.
há mais de 1.500 referências sobre a vinda de Jesus no Antigo Testamento e cerca de 300 no Novo Testamento. Claro que são expressões sobre a vinda do Messias, em todos a sua plenitude ou especificamente. Só o apóstolo Paulo falou 50 vezes sobre a volta do Messias. Assim, essa parábola das 10 virgens é muito importante, muito relevante para nossas convicções de fé. O significado do arrebatamento é o rapto, a tomada dos fiéis pelo poder do Espírito Santo. O arrebatamento terá lugar nas nuvens e somente os salvos perceberão esse movimento, esse grande movimento espiritual. O meu desejo, meu irmão que está assistindo essa aula, é que você faça parte, eu e você, toda a família de Deus, todos os cristãos lavados e remidos no bendito sangue de Jesus, faça parte desse rapto glorioso feito pelo Espírito Santo que levará a noiva ao encontro do seu noivo nas nuvens. Glória a Deus. Eu coloquei na lição e você pode acessar, entra lá no site www.professoralberto.com.br e embaixo a lição que eu coloquei uma planta de Jerusalém, onde você vai poder visualizar o domo da rocha ou o local do templo e o local do Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus, juntamente com a sua igreja gloriosa, há de descer quando vir implantar o reino milenar. 3. Quando será o arrebatamento? De hora ninguém sabe. E já tivemos tanta conversa furada sobre a volta de Jesus. Homens, eu diria, eu não posso dizer que é uma simplicidade esses homens, são falsos profetas mesmos. Porque a Bíblia é clara que não pode marcar a volta de Jesus. Aí vem pregador, não, Jesus virá no sábado do ano tal. O outro, não, virá no ano... Irmão, tudo falso profeta. Jesus foi claro em dizer, esteja vigilante. Aí a parábola das 10 virgens. Não tem, a hora e o dia ninguém sabe. Isso é uma coisa do Senhor, reservado a Ele. Então, resuminho do tópico 2. A iminência do arrebatamento da igreja é um convite para mim, para você, estar despertado espiritualmente. E para encerrar, 3, uma vida cheia do Espírito e de santidade. Prontidão e santificação. As 5 virgens, elas estavam prontas, com azeite, aguardando, esperando o noivo. É o que eu e você temos que fazer. 2, estar cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. É querer, é buscar a presença de Deus, é ler a palavra que santifica a nossa alma, é buscar o batismo no Espírito Santo, é buscar os dons espirituais, é clamar, é orar, é se consagrar. É um estilo de vida de santidade. 3, andando em santidade para com todos, na linguagem, nas boas obras, no estilo de vida, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, porque o poder do Espírito Santo tem impactado o seu povo. Sinopse 3, a mensagem da parábola das 10 virgens é um convite a buscarmos ao Senhor, a termos uma vida de santidade, a termos uma vida cheia do Espírito de Deus. Há aqui uma passagem, subsídio teológico também, conheça mais, do Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, que é um livro lançado pela CPAD, e as considerações finais. Assim como as virgens prudentes, as 5 virgens prudentes, devemos estar com as lâmpadas cheias para irmos ao encontro do noivo, para o arrebatamento, que as nossas lâmpadas possam estar sempre acesas e com reserva de óleo. Para isso, elas devem estar cheias de azeite.
Devemos estar então vigilantes. Não é tempo de ficarmos prostrados, desanimados, desatentos, dormentes, indiferentes. Não. Nós temos que estar atentos para a iminente vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo as suas necessidades, e que você se desperte juntamente com a sua classe de escola bíblica dominical para buscar o azeite, a plenitude do Espírito de Deus. Fique na paz do Senhor.